Amém. Então tá bom. Começou a transmissão, tá tudo ok? Amém? Então hoje nós temos a honrada presença do nosso irmão, pastor também? Pastor Laércio, sua esposa aqui conosco. Pastor Laércio é missionário da nossa junta de missões nacionais, né, da Convenção Batista Carioca, e vai estar com missões prisionais, né, com missão prisional. É um desafio, né? Eu convido o pastor Laércio a vir aqui à frente, né? Ele vai estar nos trazendo a palavra nessa noite, seu testemunho e uma palavra. Então fiquem atentos, né? É um desafio, né? Eu entendo que esse é um grande desafio, né? Essa área, devido ao que a gente vê, né, pela televisão, e que talvez o que a gente vê pela televisão é um pouquinho, né, um parcelo do que realmente há a realidade ali, que certamente o irmão tem muito a nos falar, que o nosso tempo aqui é pouco, né? Mas eu creio que ele vai estar trazendo aqui com o seu testemunho para as nossas vidas, porque a gente conheça essa área, porque a palavra de Deus nos ensina, Jesus nos diz, né? Olha, vocês lembraram de mim quando visitaram aqueles que estavam nos presídios, aqueles que estavam enfermos, né? Então o Senhor aí completando aquela palavra que ele já vinha trazendo lá no Antigo Testamento, da palavra de Deus, do poder de Deus que alcança os mais vulneráveis. E assim, aí no caso dos meus estudos da área jurídica, o que eu vejo, né, que a gente vê e é realmente uma luta, né, quanto aos direitos, né, daqueles que estão encarcerados e que sofrem por, né, o nosso sistema prisional aí, infelizmente, é praticamente um inferno na terra, mas o Senhor tem poder e age, pode transformar aquele local no céu. Verdade, meu irmão? É verdade? Transforma aquele local no céu para aquelas vidas que estão ali, né, que são alcançadas pelo poder de Deus, que muitas delas, eu já ouvi algum testemunho, dizendo assim, olha, eu estou aqui pagando o que eu cometi mesmo, mas me sinto perdoado, eu alcancei a salvação em Cristo Jesus, então eu tenho a liberdade de Cristo Jesus, mesmo estando aqui. Mas isso são algumas coisas que eu já ouvi o irmão aqui, Laércio, pastor Laércio, tem muito a nos trazer. Eu passo a palavra para ele. Colocou o fone, porque tem que colocar o fonezinho por causa da transmissão. Pode colocar aqui, fica à vontade, né? Vai se apresente também para a gente aqui. Precisa colocar esse fonezinho, pastor, para poder a transmissão aos irmãos que estão em casa também. Isso aí. Deixa eu. Isso. Muito bom. Aqui. Vou colocar aqui. Você pode colocar no cinto ou na calça. Aqui, ó, tem um. Amém. Aí também dá. Quem não cai mesmo. Aumenta aí, Tereza. Vê se. Alô, glória a Deus. Boa. Maravilha. Tá ligado? Tá ligado. Amém. Então, amém. Glória a Deus, muito obrigado. Boa noite, graça e paz. Igreja Batista Central, na Igreja dos Bandeirantes. Sim. A Igreja do Deus Vivo, coluna e firmeza da verdade. Uma grande alegria conhecer mais uma agência de Deus na face da terra. E pouco tempo que fiquei aqui, eu vi o pastor Emerson falar, ele tem toda a propriedade para continuar falando. Poderia pregar. A introdução dele é exatamente um apanhado do que se acontece nesse âmbito da área de capelania prisional. O pastor comentou a respeito da parte jurídica, comentou a respeito dos direitos dos presos. Ora, direito
direitos, todos têm. Direitos e deveres. A nossa Constituição, artigo 5º, fala a respeito dessas coisas, dos direitos do ser humano. E se está ali na Constituição desde 1988, é isso? E até os dias de hoje, está ali, não foi se rasgado, ainda que haja as formas de emendas, que se diz, né? Para poder substituir alguma coisa assim, mas está lá, né? E existe também as causas pétreas, né? Ali, coisas que não se pode. Então, a gente vai aprendendo um pouquinho, né? E aí, é isso mesmo. Porém, ainda, pastor Emerson, que exista essa Constituição Federal para ser seguida, existe também uma que é suprema, muito mais, muito mais. É o livro que subsiste desde os primórdios, desde a palavra, desde das escrituras, desde o primeiro autor que foi inspirado por Deus a escrever ali pelos papiros, aquelas coisas todas, até ser compilada toda a Bíblia. Então, é um livro de respeito, onde muitos já tentaram queimar, acabar com ela, mas está aqui. Está aqui. E eu fico maravilhado quando uma pessoa que nunca teve uma Bíblia recebe uma Bíblia. A mãe da Cristina, ela aprendeu a ler na Bíblia. Não foi isso, Cristina? A Vera? Na Bíblia. E qual grande coisa é você começar a aprender a ler em uma Bíblia? Dentro da cadeia, também. Ok, pastor. Pastor, eu não fiquei atento assim em relação a tempo. Não, fica tranquilo. Amém. À vontade. Há alguns países que se o pregador pregar 1 hora, ele é fraco. Se pregar 3 horas, mais ou menos. Mas amanhã é dia de trabalho, também precisamos dos nossos trabalhos. Ela sabe que eu estou com 2 horas de sono desde ontem. Dormi de 2h30 até 5 e pouca da manhã. E já acordando para outras atividades. Já estive pregando hoje de manhã, lá no bairro de São João de Meriti. Estou aqui no Recreio dos Bandeirantes. Amanhã estarei em Bangu, pregando também na Congregação Evangélica Talavera Bruce. Talavera Bruce, onde há um batistério feminino, um batistério também, os instrumentos. Amanhã irei fazer um aconselhamento. Estava até falando com ela, com a Flor de Lis, que convidei para fazer parte do coral. Então, estava precisando, porque a menina que estava lá, a irmã que estava lá, ganhou o alvará, saiu, e eu preciso de pessoas ali para poder fortalecer, preciso de delegar algumas tarefas. Então, ela se propôs a ajudar. Bom, no princípio, não quis muito, não. Não quis, não. Aí eu falei com ela, olha só, eu não estou aqui para julgar, eu sei o que a mídia fala, né? Eu sei de tanta coisa que a gente lê, que escuta. Então, já te conheci. Agora, eu quero falar para você o seguinte, não enterre o teu talento. Se você acha que você tem algo para oferecer ao Senhor, porque eu conheço a tua história, eu sei também que você é uma mulher que
prego o evangelho, já é uma cantora evangélica, então eu estou precisando de alguém para fortalecer aqui o coral Leão da Tribo de Judá. Pastor, no momento não, porque essa semana aí, no máximo na outra, eu estarei saindo. Aí eu falei, então que Deus te abençoe. Porém, isso aí foi no mês de novembro, aí passou esse dia, aí no outro culto que eu fui fazer na outra semana, aí eu olhei, ela já não estava mais. Aí eu olhei, encerrou, né, o final do ano, entrou recesso, e aí, quando fui fazer o primeiro culto de janeiro, lá estava ela com a camisa do coral, já fazendo parte do coral, né? Então, naquele dia que ela falou naquela semana, que queria sair, foi o dia que na semana que ela recebeu ali a condenação de 50 anos e mais um pouquinho. Mas está lá. E outro dia eu estava vendo assim, o jornal, aí passou na TV, que já vai casar e tudo, né? Eu falei, Deus é que sabe. Deus é que sabe. Porque se eu for ficar pensando assim, se eu for ficar pensando, eu não vou lá trabalhar. Se eu colocar no meu coração o que o povo diz, o que é dito, que bandido bom é bandido morto, meu coração vai estar endurecido, porque eu vou querer ver eles pagando. Eu não posso ver isso. Eu tenho que olhar o quê? O que diz as Escrituras. O que diz as Escrituras? Hebreus 13, versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados como se estivesse encarcerados com eles, e dos maltratados no corpo, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Aí eu olho para esse texto, esse versículo, como se fosse assim um princípio de empatia, quando nós nos colocamos no lugar do outro. Lembrai-vos dos encarcerados como se fossem eles. Então a gente se coloca no lugar deles, sente as dores deles, e a gente passa a ajudar o próximo. E quando a gente fala em ajudar o próximo, vamos lá para a Bíblia novamente. Ajudar o próximo é coisa que Deus quer que façamos. Aí me recordo também do texto do samaritano. O samaritano lá naquele caminho, aí daqui a pouco veio os bandidos, espancaram ele, arrancaram a roupa dele, roubaram tudo que tinha dele, deixaram ele lá, moribundo, lá, caído lá no chão, todo machucado. Aí vem um representante de Deus, um sacerdote, olha, só olhou e foi embora. Deixou ele lá. Aí vem um levita, tocando lá seu instrumento. Aí o levita olha, poderia chegar lá e pelo menos tocar uma musiquinha, né, para poder amenizar a dor da alma dele. Mas olhou e foi embora também. E o texto diz que passa um que não tinha nada a ver com os judeus, o samaritano, por causa da rixa, por causa dos problemas, mas ele chega lá, e aí a gente tira para nós grandes lições. Aqueles dois que eram representantes de Deus, que deveriam de fazer alguma coisa, se omitiram, não fizeram nada. Mas aquele outro que era considerado um representante do diabo, foi lá e fez. Então, ele não se omitiu naquilo que muita gente pensa. Então, cuidar é nossa missão das pessoas. Pedro chega e diz que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas nós, muitas das vezes, até como igreja mesmo, nós discriminamos, nós criamos preconceito. Não é assim que a palavra de Deus
diz que devemos de fazer. Para tudo isso, precisamos de ter um olhar, como se fosse o olhar de Deus. Olhar para o próximo como o olhar de Deus, como Deus nos olha. E se nós olharmos para nós, quem somos nós para podermos julgar, discriminar? Até o Senhor Jesus não veio para julgar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17 diz que Deus enviou Jesus ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, em questão de julgamento, de condenação, não, tem que morrer, tem que... Não somos os juízes. Então não julgueis para que não sejamos julgados. E quando a gente não conhece as Escrituras, a gente erra. Por isso que é bom ler a palavra de Deus, porque a gente aprende com o Senhor e a gente caminha ouvindo a voz de Deus. Louva a Deus por esse período que já estamos aqui. Louva a Deus pelos louvores que já foram entoados, pela palavra que já foi dita, não só essa aqui que eu estou trazendo, mas por isso, porque o pregador também precisa de ouvir. O pregador também precisa de se encher do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: enchei-vos do meu Espírito através de cânticos, de hinos, de salmos. Então a gente fica fortalecido com isso. As orações que possivelmente, certamente, oraram ao meu favor para estar aqui. Então, louva a Deus por essas coisas. Tem, pastor, umas fotos realmente que pedi, para poder adiantar. E nós, como Convenção Batista Carioca, esse ano de 2023, estamos trabalhando com o seguinte tema: uma igreja para a cidade, luz para o rio. E tem lá o texto, se encontra em Mateus, é o texto que fala a respeito de luz. Luz para a cidade. E aí a gente pode desenrolar esse texto, pode poder falar um pouquinho mais, coisas que conhecemos, porém, de repente tem alguém novo convertido, ou um visitante que está ouvindo a palavra pela internet e não conhece às vezes no profundo, e é um momento da gente fazer uma reflexão. Porém, eu gostaria, pastor, de já passar a primeira foto para a gente poder ver um pouquinho da situação no cárcere. Aqui é uma foto de uma cela. E nessa cela, ali há os presos, mas em grande quantidade. É a superlotação carcerária. Para mim não errar nenhuma palavra, para que possa entender direitinho, eu vou fazer até uma leitura para poderem entender. Será que estão me ouvindo bem? Sim? Precisa aumentar minha voz? Não? Tá ótima? Tá bom? Tá? Superlotação carcerária. Uma situação precária, onde chega alguns momentos que não tem como deitar todo mundo. Então alguns dormem em pé. E vai trocando, revezando. Agora é a tua hora. Deixa eu deitar um pouquinho. Fica em pé você. Vai até cada um ajudando um ao outro ali, amenizando um pouquinho a dor. Uma situação precária, uma situação caótica, que, conforme nós já comentamos aqui, fere a dignidade da pessoa humana, sua integridade física e moral. São seres humanos. Dentro da palavra de Deus, o Senhor diz que Ele veio para aqueles que precisam realmente, para os doentes.
Então aqui o pastor é psicólogo, o pastor sabe tratar muito bem dessa área. Se for ali, vai ser difícil do pastor ir e sair em 1 hora. Vai ter que fazer ali, né, aconselhamento, tratamento, que vão perguntar, porque são pessoas que carecem da ajuda de outras pessoas. Então, conforme falei, os direitos estão previstos lá na Constituição, né? E agora, no dia 19 desse mês, os governos federal e do Rio de Janeiro assinaram acordos na área de segurança pública para a construção de 2 presídios de segurança máxima aqui no estado do Rio de Janeiro. As 2 unidades terão capacidade para receber até 1.000 detentos. Das 45 unidades prisionais aqui no Rio de Janeiro, em apenas 16, o limite da capacidade é respeitado. 45 presídios, 16 são respeitados, o restante, superlotação. Acredito que se a ONU vier fazer uma visitinha por aqui, a caneta vai. Os representantes da ONU. O texto que eu comentei, ele se encontra lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, versículo 16. Esse é o texto que a nossa convenção colocou para esse tema que citei. E diz lá assim o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O texto, ele traz para nós uma responsabilidade, onde a palavra diz para que nós venhamos a brilhar, para que nós venhamos a resplandecer a luz de Cristo em nossas vidas, para que outras pessoas vejam essa luz brilhando e através dos nossos atos, das nossas atitudes, Deus seja glorificado. Falar de luz no cenário cristão é falar de raios de luz que nascem da pessoa de Jesus Cristo. Cristo Jesus, ele teve um ministério itinerante enquanto esteve aqui na terra. Ele saía de um lugar para o outro, ele saía evangelizando, ele saía ensinando, ele saía curando. O ministério dele era cheio de luz. E nós, que um dia entregamos a vida ao Senhor, o que temos dentro de nós? Com certeza, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos orienta naquilo que devemos de fazer de certo. Na realidade, é o certo que precisamos de fazer sempre, para que as trevas, para que a luz, para que os picos de luz não aconteçam em nossas vidas. Jesus, ele mesmo disse, lá no livro de João 8,16, que ele é a luz do mundo. E quem o segue andará na luz, terá a luz e não andará em trevas. Olha quão grande coisa Deus nos preenche, nos deixa de forma a qual nós podemos trabalhar para o Senhor, iluminando aonde quer que nós venhamos a ir. Eu digo que um dos piores lugares para mim poder falar são 2 lugares: dentro da cadeia
ou num culto fúnebre de um irmão que Deus chamou, ainda que tenha Cristo como Salvador, a gente sente a saudade, a gente sente a dor da família. Então, 2 lugares muito difíceis para mim falar. É dentro da cadeia e num culto fúnebre. Por quê? Porque eu estarei falando para pessoas que não gostariam de estar ali. Quem gostaria de estar dentro da cadeia? Quem gostaria de estar num culto fúnebre? Ninguém. Então, para poder falar para essas pessoas, as minhas palavras não vão surtir efeito. Então, a ajuda vem do alto céu, através da palavra do Senhor Jesus, através do Consolador, para as vidas que estão sofrendo por muitas situações. Pode passar a próxima foto? Tem algumas fotos, vou acelerar um pouquinho, né, para a gente poder desenrolar e ganhar bastante tempo também. Aqui, essas pessoas que eu estou mostrando, elas me dão autorização para poder falar delas. Então esse aqui é o Alex. Alex era num morro chamado Chapadão, lá para dentro da Pavuna, São João de Meriti, Chapadão. Dentro da cadeia, um dia entregou a vida ao Senhor Jesus e quis ser batizado. Porém, a gente também, né, pastor, não pode fazer isso de qualquer jeito, né? Vamos fazer então aquela profissão de fé, vamos fazer um estudo bíblico. E aí falar, aí tá demorando, aguenta. Quanto tempo ficou lá? Aguenta, que o batismo ele não salva. Então, que bom que quer ser batizado, mas segura a onda. Então, né, um dia ele se preparou, então, com esse batistério móvel, né, que veio de Salvador para cá para o Rio de Janeiro, levamos para dentro da cadeia, colocamos água ali, e ali batizei o Alex e mais 7 pessoas nesse dia. Ali atrás são outros presos que não estavam na lista, porque não quiseram, não se entregaram a vida ao Senhor, mas estavam ali participando, e a gente ora para que Deus faça segundo a vontade dele. Então o Alex foi batizado e ficaram espantados com o que Deus fez na vida do Alex, porque 2 semanas depois do batismo, Deus abre as portas da cadeia, e ele recebe o alvará de soltura e ele vem para a rua. E na rua? E aí? A gente cuida dele, eu cuidava dele lá dentro. E aí, aqui fora? Quando bate aqui fora, a sociedade, o governo, o Estado, vai dar todo aquele apoio? Ora, a realidade nem sempre é como a gente escuta. Mas então, a gente sabendo dessas coisas, a gente vai dar um apoio. Então, eu acompanhei o Alex. Próxima foto, por favor. Olha o Alex aqui. Saiu da cadeia. O que ele foi fazer? Foi lá na igreja dar o testemunho dele. E é isso que a palavra de Deus diz para nós, lá no livro de Atos 1, versículo 8. E vos darei poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. E ali nesse dia também foi a Luciana, a namorada dele. Ele saiu num dia da cadeia masculina, e ela saiu no mesmo dia da feminina. Deus, né? Glória a Deus. E a mãe do Alex, quando ele ainda estava preso, eu ia levar um recado para ela. Olha, o Alex está assim, 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 a senhora vai quando lá? Né? E eu me encontrava com ela numa pracinha, saía da minha casa, ia lá para a pracinha, lá próximo, lá o Chapadão, e ficava ali, e aí conversava com a dona Beth, mas hoje eu posso chamar ela de irmã Beth, porque ela um dia entregou a vida a Cristo também. E os dois servem a Deus em uma igreja batista, mãe e filho. E Deus faz coisas tremendas, abriu as portas de trabalho para ele. Ele roubava uns carrinhos de vez em quando, né? Mas quando Deus abriu a porta para ele trabalhar, essa mão de Deus colocou ele para trabalhar na estrada Intendente Magalhães vendendo carro. Deus faz umas coisas assim que a gente fica, né? Pode passar uma próxima foto, meu irmão? Batismo das mulheres
dentro da cadeia também, lá na Talavera Bruce. Né? Fabiana, Tonza. Eu sou missionário batista carioca, né? Convenção carioca, mas também faço missões mundiais, que é a Tonza, é lá da Guiana Francesa. Então, trabalhando com ela durante 4 anos, hoje já não está mais, já saiu, né? Sumiu o passaporte, sumiu a identidade, mas aí a gente juntou, né, um irmão com o outro, né? Aí conseguimos abençoar a irmã para ela tirar o passaporte, tirar a documentação e voltar para o país dela. Né? Aquela mais alta ali. Pode passar a próxima foto. Marcos Lobinho, o nome dele, vulgo Lobinho, ex-gerente de tráfico na Vila Vintém. Hoje, eu falo para ele assim, você não é mais o Lobinho, você é a ovelhinha. Aí ele, que isso, pastor? Sim, rapaz, você é uma ovelhinha, rapaz, né? Porque tudo se transforma, tudo muda, é dócil. Você fazia tanta coisa, sabe, tu pegava, né, picotava, tu fazia tanta coisa, mas agora você é dócil, né? Você pagou, né, com a sociedade, você, né, certo que sempre vai ter o acusador, mas cabeça erguida, né, cabeça não por cauda, né? Então está na bênção hoje, foi lá testemunhar também. Próxima foto, por favor. É o resultado do trabalho de capelania prisional. Aqui são doações que eu recolho, às vezes a igreja faz uma campanha, aí um sabonete, né, pasta de dente, um absorvente, aí eu recolho, guardo, tiro das embalagens, boto do jeito que tem que ser feito para poder entrar, né, então tudo cuidadoso, aí boto em cima do carro, era esse carro, não é mais, já foi, né, e tá aí. Quando um absorvente desse chega lá dentro da cadeia, por exemplo, a Tonza que eu mostrei, lá da Guiana Francesa. Quem é que da Guiana Francesa vinha visitar a Tonza aqui em Bangu? Ninguém. Não tinha visita. Trabalhava ela? Ganhava dinheiro aqui? Não, perdeu. Geralmente, né, vem com as drogas lá de fora, é presa no aeroporto, aí vem, perdeu. Como é que ela vai comprar aí o absorvente e tudo dentro da cadeia? É muito mais caro. Mas aí quando chega um absorvente desse, a Tonza, ela dizia assim, estou sendo visitada. Uma visita. Pastor, estou sendo visitada. Hoje eu não vou... já está para vir já, todo mês, né? Já está para vir já, esse absorvente vai me abençoar muito. Não vou precisar utilizar o miolo de pão. Né? Aquelas que não têm a visita, as outras amigas juntam o miolo do pão, come o pão, vai tirando o miolo, junta aquele monte de miolo, e dali eles fazem um mods, né, para utilizar de absorvente. E a gente, sabendo dessas coisas, a gente é desumano. Então, sabendo que a minha irmã está lá, minha irmã em Cristo, aquela por quem Cristo morreu, então a gente tenta fazer um pouquinho mais, cesta básica, para levar para a família do preso, né? Às vezes o preso está lá. Né? Não sou advogado apenas sou um cumpridor da palavra. E nisso eu incentivo, eu desafio a igreja a fazer, a orar, a contribuir. O texto que o pastor falou fala a respeito dessas coisas aqui. Se encontra lá no livro de Mateus 25, do versículo 31 ao 46, texto do dia do grande julgamento. Jesus lá com os discípulos começa a falar, olha, tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu,
não me vestiste. Estava enfermo, não foste me visitar. Estava na cadeia, não foste me ver. Aí eu disse, mestre, quando foi que te vimos nu, com fome, com sede, nessas condições? Aí Jesus chega e fala assim, olha, quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. E o texto, ele é até um tanto assim que, né, ali naquele grande dia, o Senhor vai olhar assim e vai falar, mas para esses que deram de comer, deram de beber, que vestiram, que visitaram, ouvirão de meu Pai, vinde benditos, possuí por herança aquilo que já está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava na cadeia, foste me visitar, estava enfermo, foste lá me ver também. Mas a palavra dura mesmo, que é a palavra mais dura que um ser humano pode ouvir, é aquela que também naquele dia ouvirão. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava enfermo, não foste me visitar, estava na cadeia, não foste lá me ver também. E muitas das vezes nós passamos pelas vielas, pelas ruas, pelos becos da nossa cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e muitas das vezes nós vemos pessoas ali com uma necessidade. Às vezes um agasalho, temos um agasalho que está lá dentro do nosso guarda-roupa, 3, 4 anos. Está lá, guardado, a gente não usa e também não deixa ninguém usar. E a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantas e quantas oportunidades nós como igreja temos para poder atuar. Na época de pandemia, quantas e quantas pessoas nós pudemos aí ajudar as pessoas de mais idade, indo lá comprar um legume, comprar uma fruta, para levar para elas não sair para a rua. Quantas e quantas oportunidades nós temos de poder ajudar, porque Deus está olhando, e um dia nós iremos chegar diante do tribunal de Deus, o tribunal onde o justo juiz sabe de todas as coisas. Próxima foto, minha irmã. Olha a Tons aí, lá na Guiana. Na igreja. Né? É ela com o filho, está lá na bênção. Né? Aí eu até falei, né? Foi na semana passada, aí me ligou. Às vezes a situação está difícil. Está difícil para a gente aqui no Brasil, está difícil para eles lá também. Aí, pastor, não sei o quê. Ah, não, Tonza, tá, passa o teu Pix aí. Tá, vai, compra teu botijão de gás. A situação, agora, se eu não tenho, eu vou falar assim, poxa, minha irmã, não tenho. Vamos orar, crendo que Deus vai dar esse sustento. Deus é o Deus provedor. E a gente ora e temos a certeza que Deus vai levantar outras pessoas para abençoar, dando recurso, para comprar não somente o gás, mas o feijão, o arroz também. E nisso aí nós vamos sendo abençoados, porque a melhor coisa é dar do que receber. A palavra diz isso. Próxima foto, por favor. As doações dentro da cadeia, aqui, os missionários que me ajudam. Próxima foto. Ex-bruxa da Cracolândia. Quem já ouviu falar nessa mulher? Ah, irmã Tereza, né? Quem é a Silvia? A ex-bruxa da Cracolândia? Olha a Silvia aqui. Olha como é que ela era. Olha aqui a Silvia. Aqui no hospital, fui lá também, né? Eu sou prisional, mas se precisar de ir ali, eu vou. No hospital. Não é muito minha praia, né? Mas eu vou. Né? Ó, ex-bruxa da Cracolândia, graduada em missões. Deus restaura vidas. Deus restaura vidas. Condenada em 8 processos, 25 anos de cadeia, mas quando sai da cadeia, Deus restaurou a vida da Silvia, e hoje é uma missionária. Deus faz ou não faz? Faz.
Aqui mostra como Deus faz. Se a gente for olhar lá, aquela mulher samaritana lá, que estava lá no poço, o encontro com Jesus, quem era aquela mulher? Jesus fala, olha, vai lá e chama teu marido. Meu marido? Tá complicada a tua situação, hein? Já teve 1, 2, 3, 4, 5. E esse que tu tá agora não é teu. Opa, caramba, caiu a ficha. E vou lá falar lá para aquele pessoal. E vai lá, ela, sem saber, já se tornou uma missionária. Foi lá e chamou outros até Jesus. Então o Senhor restaura. Se a gente olhar para aquele texto lá também do endemoniado de Gadara, ora, aquele camarada que se feria, tentavam prender o cara, mas ninguém conseguia, porque ele quebrava todos os grilhões. Mas quando tem um encontro com o Senhor o restaura. O texto diz que daqui a pouco eles já estavam com roupa, já estavam diferentes. As pessoas, quem é? Mas é aquele que vivia dentro do cemitério. Mas está restaurado. Sim, o Senhor restaura. E o amor das pessoas que recebem a Cristo, e a exemplo do nosso, é tão grande que a gente quer louvar, a gente quer tocar um instrumento. Eu fiquei aqui, eu falei, caramba, o pastor é uma bênção. O pastor é uma bênção. Aqui, levantando, abençoando, eu já não sou tão assim, porque eu só sei tocar campainha. Antigamente, a campainha da casa dos outros, você gostava, ela vinha ser minha prima, sabe? A gente já se conhece há muitos anos. Então, a nossa vida é assim, o Senhor nos restaura, o Senhor, Ele cuida de nós. Então, se nós temos essa bênção da salvação, então precisamos de ser luz para essas pessoas que vivem nas trevas. Próxima foto. A Silvia, no presídio, está lá a Vera Bruce, lá com doações, entrando também. Passou a ser uma nova criatura, vivendo em novidades de vida. Próxima foto, por favor. Estou lhe dando trabalho, irmã Tereza. Aqui, Aqui é o templo. Dentro do presídio. É o templo. A congregação. Chega lá, abre as portas, os bancos, o batistério lá atrás. Aqui atrás a parte de som. A igreja. Aqui as detentas. Aqui pessoal do coral, Leão da tribo de Judá. Coral que a Flor de Lis faz parte. E é isso aí. As doações aqui, dentro de um carrinho, a gente coloca num carrinho e sai puxando lá para dentro. Próxima foto, por favor. Menores infratores. Não pode mostrar a cabeça deles, o rosto, Aí a gente trabalha com ele também umas atividades lúdicas, dentro tira da cela, leva para a biblioteca, mostrando para eles algo diferente, para que eles experimentem. A gente entra com a parte evangelística também. A gente trata do social, mas o evangelístico é o primordial. Próxima foto. Porque a gente mostra que a educação é a nossa arma. Que eles se desarmem com as armas que eles conhecem, mas a partir da educação. Dentro da cadeia também, lá do lado da Vera Bruce, tem o IME, Unidade Materno Infantil, onde os filhos das presas ficam lá por um período de 6 meses, aí depois vem a família, aqueles que a família leva, que não tem família, vem lá o conselho tutelar, é conselho tutelar que se fala, Então, apresentando ao Senhor. Quem quer o filho nessa vida? Ninguém quer. Quem quer esses menores infratores? Ninguém quer. Mas estão lá. Será que dá tempo de falar do Benjamin? Dá. O Benjamin é um jovem de 17 anos de idade. Ele está na escola, sai da escola, se junta com 2 outros amigos dele, colegas, e numa curva
um deles fez um ilícito, algo que não devia ser feito. Mas naquela curva está passando uma viatura. A viatura vê, pega em flagrante quem fez e pegou quem estava. E o Benjamin, cristão, andando com o ímpio, se envolveu. Leva-se para a delegacia, passou todo aquele procedimento e cadeia. No dia que eu cheguei lá na cadeia, estava um frio, eu todo agasalhado, época de frio, eu todo agasalhado, e o Benjamin com a camiseta Hering, mas tremendo, dessa altura, 17 anos de idade. Aí cheguei para ele e falei assim: Benjamin, você não precisava de passar por isso que tu está passando. Ele, poxa, teu pai me contou toda a tua história. Ah, tu conheceu meu pai? Eu falei, sim. Inclusive, ele me mostrou a tua ficha. Você foi preso na terça-feira. Na sexta-feira, você já estava indo para o São Paulo Futebol Clube. Teu pai investiu na tua vida desde os 10 anos de idade, jogando bola. Estou sabendo que você é um craque de futebol. Rapaz, o que tu foi aprontar? Pastor. Aí ele falou para mim assim: pastor, realmente, mas tem algo que eu aprendi. Eu falei, tá, o que você aprendeu? Ele disse para mim assim: verdadeiros amigos são aqueles que nos aproximam de Deus. É para pensar nisso. Verdadeiros amigos são aqueles que nos aproximam de Deus. Quando ele falou isso, eu me lembrei de um texto bíblico. Aquele texto do paralítico. E os amigos fizeram aquele esforço, pegaram corda, fizeram de tudo, abriram um telhado lá em cima. Jesus estava lá na casa, eles foram arriando aquela corda para aquele amigo deles chegar aonde? Bem aos pés de Jesus, bem pertinho. Verdadeiros amigos são aqueles que nos aproximam, aqueles que nos levam para perto de Deus. Não deixe o inimigo te desviar, te afastar da presença de Deus. Muitas das vezes, nós precisamos de saber realmente quem é nossos amigos. Estamos falando hoje disso, né? A tua conversão fez com que muitas daquelas pessoas que viviam contigo já se desviar. Mas eu falei para você, e agora, quantos você ganhou também? E além desses que você ganhou, além de ser amigos, são considerados e são irmãos na fé, em Cristo, onde um pode ajudar o outro. Próxima foto, minha irmã. Se eu não trabalhar com eles para que a mente deles mudem, como diz lá no livro de Romanos, né? Transformai-vos a vossa mente, né? Eles vão viver sempre assim. Os menores infratores, eles fizeram, isso foi achado, achamos dentro da cela dos menores, uma réplica de fuzil, ainda estavam preparando, feita com as embalagens de quem tinha. A mente desses. Então, se a gente não trabalhar, se a gente não educar, muitas das vezes daqueles ali dentro de casa, realmente, às vezes choram quando eu dou um abraço. Às vezes choram quando eu dou um aperto de mão. Não, está chorando por quê? Eu apertei tua mão muito forte? Te abracei muito forte? Não, pastor. Eu senti que esse abraço, eu nunca tive um abraço desse, eu nunca choro. Às vezes os pais, às vezes aqueles que criaram, né, às vezes não justifica os atos deles, mas a gente tem que tentar entender um pouquinho, tentar olhar com o olhar de Deus para tentar trazer, como o apóstolo Paulo diz, né? Fiz-me de para tentar buscar alguns, né? Próxima foto. Acabou? A última? Encerrou? Então, é algo que eu queria trazer também, visual, para poder mostrar. Então, a palavra que eu trouxe nessa noite, que Deus colocou no meu coração, é essa, em relação à luz.
para que nós sejamos, como igreja do Senhor, luz. Luz. Sabemos que ele disse para nós não sermos somente luz, né? Disse para sermos uma outra coisinha também. O quê? Sal. 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 Tempero. Tempero que dá gosto. Que preserva. Imaginemos nós nessa terra, nós, sem estarmos aqui, essa terra já estaria podre, apodrecida. Eu acredito que somos nós, cristãos, que ainda consegue salgar, consegue iluminar a empresa, o hospital, onde você trabalha, a faculdade. Somos nós. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, para que nós sejamos luz em meio às densas trevas. Tem um texto bíblico que eu gostaria de encerrar com ele, que diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. É o texto de Isaías. Isaías 9, versículo 2. Meus irmãos, a única solução para as trevas, as chamadas sombra da morte, está na luz de Cristo. Nossas vidas sem a luz de Cristo trará constantes apagões. Aqui, Recreio dos Bandeirantes é uma área muito especial para muita gente. Inclusive, para mim, era muito especial. Eu morava a alguns quilômetros de distância, mas eu gostava de vir para o Recreio dos Bandeirantes por causa da praia. Aquela montanha, aquele morro que sobe-se lá em cima, e depois de um tempo, eu já me tornei diferente, já não queria curtir mais aquelas coisas, porque a gente vai crescendo, a gente quer experimentar outras coisas. E aí, havia uma outra pedra, sem ser aquela lá, perto onde... isso, já tinha uma outra, que tinha uma pedra chamada assim, a Pedra da Macumba. Olha só. Né? Tão conhecida. E ali, mas aquele lugar ali não era bom. Não era bom. Havia muita droga ali, tinha prostituição ali, tinha muita coisa que... Mas eu passei a viver ali, conviver um tempo ali, porque um dos meus tios, que o Senhor já chamou, mas antes dele entregar a vida a Cristo, ele era um traficante e ele era um dos chefes do tráfico ali na Pedra da Macumba. E eu, como menino, como uma jovem, 16, 17 anos, eu gostava muito de andar, de ficar perto do tio Murilo. Porque ele tinha carrões, ele tinha os opalões, né, Maverick, aqueles carros todo possante naquela época, né, e tinha muitas condições financeiras, né, mas eu não entendia muito bem, mas era aquele meio, aquela convivência. Só que a gente vai se envolvendo com essas coisas todas das trevas, e o pecado ele é tão grande que eu digo que o pecado é tipo, assim, exemplificando, uma teia de aranha ali, lá naquele cantinho. Aí a aranha está lá, aí vem uma mosca e na teia. Aí a aranha vem e tece uma, tece duas, tece, e vai envolvendo aquela mosquinha, ou aquela lavadeira, aquele inseto, e vai sufocando até morrer. O pecado faz assim conosco. Ele vai nos envolvendo, nos envolvendo, nos envolvendo. Alguns insetos começam a se debater, alguns saem. É igual o ser humano, alguns conseguem sair. Eu sou um desses que consegui sair pela graça e misericórdia de Deus.
e hoje estou aqui para falar. Eu poderia ficar aqui realmente muito mais horas, tem muitos e muitos testemunhos, não é, Cristina? Muitos e muitos mesmo, de fortalecimento para a igreja, de palavra do Senhor. Porém, o que Deus colocou no meu coração para essa noite, pastor, é isso. Peça a Deus e a igreja, peça a Deus o poder dele diante da igreja, para que a igreja continue firme e constante no trabalho do Senhor, apoiando o pastor, porque quando a igreja apoia o pastor, ele tem condições de fazer muito mais coisas. Ele se torna saudável. A visão do pastor não é que somos melhores, mas a visão é assim, parece que tem uma visão assim diferenciada, mais ampla, mais penetrante. Deus dá justamente para que o nome dele seja glorificado. Então, quando nós fortalecemos a vida do pastor, eu fui auxiliar de pastor há muito tempo, eu fazia de tudo. Eu pegava vassoura, irmão Lácio, seminarista, dá para cuidar do irmão tal. Cuidei do irmão José dos Santos, morei na torre da igreja durante 8 anos, ali para poder ficar pertinho do irmão José, que só tinha metade de um pulmão. De tanto fumar, ficou com a metade de um pulmão. Mas quando ele cantava, quando ele entregou a vida ao Senhor Jesus, quando ele cantava, a gente via a transformação de vida dele. Ele cantava: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, que com amor me ama cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e todos os meus pecados expiou. E eu ficava olhando para ele assim, eu falava: Zezinho, com a metade do pulmão. Aí, quando completou 72 anos, Deus o chamou. E aí ali aquela minha missão de cuidar do José acabou. Mas são coisas que ficam na nossa vida. São pessoas amadas do Senhor, que faz com que a nossa fé seja fortalecida e a gente ajude um ao outro. Sim, precisamos de ser pessoas dóceis e amáveis. Não podemos ser pessoas a exemplo de Georão. Quem foi Georão na Bíblia? Aquele camarada que viveu 32 anos de idade. Viveu 32 anos de idade fazendo coisas abomináveis ao Senhor. A Bíblia fala a respeito dele. A Bíblia diz que ele morreu e não deixou saudades. Não deixou saudades. Que nós possamos ser pessoas amáveis, cuidadosas, que venhamos deixar saudades na vida das outras pessoas, que possamos marcar a vida das outras pessoas como crentes fiéis no Senhor, fazendo a obra do Senhor. Meu trabalho é lá dentro, mas você pode orar por mim. Meu trabalho é lá dentro, mas você também pode falar do amor de Deus lá na tua faculdade, no teu trabalho, aonde você for. Continue sendo um servo fiel a Deus e certamente você experimentará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Portanto, que Deus os abençoe. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Amém. Gostaria que o irmão o pastor ficasse aqui comigo. Quero convidar a sua esposa para que esteja aqui também, né, Maria Cristina. Eu quero estar orando, né? Quero que vocês orem comigo também, os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão aí pela internet, que a gente esteja intercedendo, né, pelo trabalho, que as pessoas, às vezes, a igreja, né, nos dias de hoje, às vezes não entende isso, né?
essa questão do chamado pastoral, do chamado missionário. Quando Deus chama, de fato, há um diferencial. Não que são melhores, mas há uma visão diferenciada. E muitas vezes na igreja, os irmãos acham que tem... Todo mundo vem com uma visão, né? Olha, faz isso, faz aquilo. Certamente com o pastor aqui também, né? Olha, se você fizer isso aqui, se você fizer... Mas Deus dá a visão àquele que está à frente, né? E aí quando as coisas, né, essas visões atravessadas, muitas vezes acabam aí acabam fazendo, às vezes, coisas que a gente vê Jesus lá, né, com os discípulos, mas Jesus ele nos alerta também, olha, tem gente aí que, tem um aqui que vai me trair, o restante vai todo mundo embora, mas depois vocês vão voltar, né? E o mesmo Judas, já preguei isso, já o mesmo Judas, né, se ele não tivesse se precipitado, quando os discípulos disseram lá em Atos, Jesus teria voltado para ele lá. Isso significa, né, e o pastor trouxe aqui, que está lá a flor de lis, né, e aí condenada, mas pela justiça, né, essa palavra de Deus diz que não há pecado que o Senhor não perdoe, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Então, quem não erra, né? Quem nunca errou, né? Quem não erra, na verdade, quem não errou, né? Quando Jesus fala lá para aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher, dizer quem está sem pecado, né? Naquele momento. E aí começaram a sair, né? Primeiro os mais velhos, falou, opa. Aí os mais jovens, né? Que o jovem é aquele ímpeto, não, eu sou certinho, né? E tal, começaram a jogar as pedras lá, falou, opa, se a galera mais velha saiu, que eu vou, né? Então é isso, né? Quem é perfeito é o Senhor, amém? Então Ele que nos aperfeiçoa também a cada dia, e amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor, sua esposa, pelo trabalho da nossa convenção, né? Batista Carioca, nossa junta de missões, né, nacionais, e daqueles que se colocam com o chamado, né, a diversas missões, né, são missões hospitalares, missões com esporte, militar, com os enlutados, né, o irmão falou aqui, o pastor falou aqui com dependências químicas, justamente. Então, é um trabalho onde é um resgate daqueles que estão mais vulneráveis e que a sociedade coloca aí à margem. E quando a gente lê os evangelhos, Jesus vai atrás de quem? Justamente daqueles que estão à margem, para levantá-los. E quantas pessoas foram levantadas aqui pelo poder de Deus? Amém, sim. Mas pelo trabalho daqueles que estão levando a luz de Jesus, como Jesus disse, né? Vocês são a luz do mundo. Nesse texto ele fala também, vocês são a luz do mundo, mas a luz do mundo a partir de quem? De quem? De Jesus. E essa luz tem que ser colocada no lugar certo. Ele vai falar, né? Ela não pode se esconder debaixo da cama, né? Ela precisa ser colocada no lugar certo. Então, pastor, missionário, está sendo colocado ali. Então, depende das nossas orações, depende das nossas contribuições, depende das nossas ofertas, depende das nossas doações, né? Qual a importância ali da doação e o Estado que deveria suprir, né? A gente conhece, né, as mazelas aí que a gente vê todos os dias, e a luta, né, de muitos que se empenham, seja na área jurídica, seja aí, né, aqueles que denunciam isso, né, no jornalismo todos os dias aí, mas a gente sabe que o poder maior para trazer aquelas vidas daquela condição é o poder de Deus, porque Ele atua de dentro para fora. Glória a Deus. Amém? Então eu quero orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, por esta noite, pelo testemunho, ó Deus, do trabalho realizado pelo teu servo, ó Pai, a sua esposa aqui, Senhor, que certamente lhe dá um suporte. Ó Deus, ao trabalho que é realizado pela nossa convenção,
Carioca, juntamente com a Junta de Missões Nacionais, ó Deus, mas que estão, ó Deus, dando suporte, mas quem está à frente ali é o teu servo, ó Deus. Então que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, na sua entrada e na sua saída, como diz o salmista, ó Deus, a cada dia ali, que o teu Espírito Santo, Senhor, o mova na sabedoria do Senhor para trazer a palavra certa, ó Deus. Ó Deus, a ação certa, Pai, porque muitas vezes é o aperto de mão, muitas vezes é o abraço, Senhor, ó Deus, sem palavras, mas no gesto de acolhimento do teu amor que o Senhor nos ensinou, o Senhor trouxe às nossas vidas, ó Deus, e aí é o sal, é a luz que vai temperar e vai trazer o teu amor neste mundo que é hostil, neste mundo, Senhor, que já está em trevas, porque o Senhor falou que o mundo está no maligno, mas o Senhor vem com o teu reino e com os agentes do teu reino, para, Deus, operar com o teu poder, o poder do teu reino, que não é neste mundo, ó Deus, que está além deste mundo e que resgata, porque o mundo coloca a margem, mas o Senhor traz a vida, traz de novo a sociedade, ó Pai. Então que o Senhor esteja abençoando o teu servo, ó Pai, esteja abençoando a nossa junta de missões, esteja abençoando a nossa convenção carioca e a nossa convenção brasileira, ó Deus, ó Senhor, dá ao nosso povo, ó Deus, povo batista, demais denominações, mas em especial que nosso povo batista, ó Pai, esta visão, o Senhor, Ele chamou por missões, ó Deus, Ele chamou, ó Deus, a obra, Senhor, que é realizada principalmente com aqueles que estão mais vulneráveis, ó Pai, ó Deus, porque a Tua palavra nos traz isso, quando fala lá dos órfãos e das viúvas, ó Pai. Jesus curou leprosos que eram à margem da sociedade e os trouxe de novo à sociedade. Então o Senhor faz isso, é a Tua palavra, Deus, é o Teu poder, Senhor, é a ação que o Senhor veio fazer neste mundo, ó Deus. Então capacita outros a se levantarem, ó Pai, a se colocarem nessas brechas, ó Senhor. O Senhor diz na Tua palavra para que oremos ao Senhor da seara, para que Ele levante obreiros, ó Deus, não somente aqueles que estão à frente, mas levante obreiros, ó Deus, comprometidos com a Tua obra, ó Deus, no ofertar, ó Pai, ó Deus, estar dispostos, ó Pai, movidos pelo Teu Espírito Santo, a estar fazendo também a sua parte neste trabalho, que é um trabalho, Senhor, de colheita para o Senhor, é um trabalho no qual o Senhor diz, ajunteis tesouros, não neste mundo, mas tesouros que vão para o céu, e estas vidas, as vidas, no qual o pastor Laércio nos apresentou, daqueles poucos de muitos que já foram alcançados pelo Senhor. Estas sim são os tesouros que são tesouros para o Senhor, que vão para o céu. Então, Senhor, que o Senhor esteja operando com o Teu poder. Mais uma vez te peço a Tua bênção sobre a sua vida, da sua esposa, do trabalho, ó Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo cada vez mais. Se assim com os Teus servos, se assim conosco. Te louvamos, te agradecemos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Uma grande honra ter vindo aqui conhecendo vocês. Amém. Amém. Poder assentar ali. A gente vai ter mais um momento. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, eu falei de alguns